a Paraíba, certo. a região toda aí do Nordeste brasileiro e Norte, a gente tem um carinho grandíssimo pelo pessoal da Paraíba, amada. Paraíba, Vamos estar na certo. Paraíba também. Se possível, gostaria de uma referência escritural, onde diz que o diabo foi criado com a finalidade de fazer o mal, pois ouvi isso na presente transmissão há algum tempo. Obrigado pela atenção, que o Eterno os abençoe. Eu criei o ferreiro que assopra a ferramenta no fogo. Quando ele está falando isso, se você ler o contexto, está falando de arma de guerra. Entendeu? A arma de guerra é algo para tirar a vida, algo para destruir, algo ruim, Algo negativo. ruim. Eu criei o ferreiro que assopra a ferramenta no fogo. Eu criei o assolador para destruir. E aquela outra passagem também, que ele cria o mal, né? Ele cria todas as É. coisas, né? Eu crio o bem, crio o mal, eu sou o criador, crio todas as coisas. Agora, o que não tem referência também na escritura é escrito que ele foi bom. Não tem lugar nenhum, amado. Não tem lugar Não. nenhum, né? Ó, o diabo era um anjo bom que ficou ruim. Tá onde escrito isso? Essa não tá também. Isso não tem, amado. Eles pegam por inferência uma coisa que não tem referência nenhuma a isso. Certo. Que é contra o rei de Tiro. Tá lá bem claro, é o rei de Tiro. Primeiro que se o rei do Tiro é o diabo, então foi o diabo mesmo que fez o templo de Salomão. Porque foi o rei de Tiro que fez. Mas o céu protestante, amado, ensina que o rei de Tiro doou as coisas para Doou. fazer. Entende? Ele doou. Certo. É. Sim, amadinha. Ah, O tá. inimigo, Tiro, rei de Tiro, inimigo de Israel, vai doar o quê, amado? Aproveitou, foi para ficar mais rico e tomar 20 cidades de Salomão. Depois Salomão não pagou a dívida, teve que pagar com 20 cidades, todo mundo que morava nela como escravo. Certo. Isso depois de pagar toda a cota de azeite, de trigo, todo ano, né? Aparece até Irão Abi cobrando ele. E Irão Abi, quando estava construindo o templo, o arquiteto lá do maçom, né, relembra ele, ó, meu pai, eu não sei nem se é pai, meu senhor que ele fala, né, Irão, o rei de Tiro, manda te cobrar a cota desse mês que você ainda não pagou. É verdade. O Paulo Daniel. Alô, Paulo. Naquele tempo viviam gigantes na terra, É. como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Esses são os heróis tão afamados nos tempos antigos. Ele cita Gênesis aqui, né? Irmão Certo. Rubens, gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto. De acordo com esta passagem, quem eram estes anjos e gigantes com mulheres que foram heróis e famosos no passado? A escritura não traz exatamente, né, quem foram, fala que foram, né? Mas Sim. não diz quem foram esses. Se a Bíblia, a escritura não traz, eu também não sei, rapaz. É uma boa coisa se pesquisar, viu? Mas eu não teria como dizer pra você o que é, o que se trata, não. Verdade é essa. A gente sabe, não sabe, né, amada? Certo. Aqui o Vitor Teoria, aí ele faz uma pergunta pra Manda, mim, né? Vitor. Irmã Elaine, você discorda de alguma coisa do Rubens? O quê? Boa pergunta, eu também acho interessante. Minha amadinha discorda de algumas coisas assim, ela não concorda com tudo. Né, minha rica? Ele pergunta o quê, né? No momento eu não me lembro, não. Do Jeová, né, de que o Jeová da Bíblia, eu também não penso que é, né? Mas quando eu procuro dar uma estudada sobre esse assunto, você vira um pouco o nariz, né, amadinha? Assim, não concordando que é o que não seja, né? Eu fico meio temerosa, né? Porque já que tá tudo blasfemado lá, Jeová já é um demônio mesmo e Senhor, não é? Então, quando a gente, assim, pra mim não generalizar tudo, não, todos esses Senhor aqui o demônio. Igual, por exemplo, o Senhor dos Exércitos. A gente sabe que Senhor é Baal, mas é Certo. uma suposição, Criador dos Exércitos. Aí tem Sim. aquele irmão lá do canal, o Márcio Tejo, que ele fala que Jeová, o Deus do Antigo Testamento, é tudo o diabo, né? Porém, em Isaías, fala do Senhor dos Exércitos. Tudo bem, mesmo que não seja Baal dos Exércitos, seja o Criador dos Exércitos, Isaías fala sobre esse Criador dos Exércitos. Mas eu Por tenho isso que dúvidas. eu fico muito temerosa quanto a isso, entendeu? Sim, amadinha, mas eu tenho dúvidas de que isso tenha relação com o exército humano, o exército de cavaleiro, de soldado. Entende? Porque o próprio Criador, ele cita o exército dele. O exército dele não é de homens, não. Hã? É verdade, interessante. Então, quando você tem visão de exército, né? E aí é muito conveniente, porque Mitra é o deus dos exércitos, né? Aí, quando tem a visão de exército como força humana, Sim. de ataque, de morte, de destruição, de guerra,
Tá certo? Eu tenho certeza que o nosso Criador, o Pai, que o Salvador nos apresentou, não faz parte desse time. Agora, quando o Criador, pela boca dos profetas, fala no exército dele, e tem passagem que ele cita qual é o exército. Eu prefiro acreditar dessa forma. Entende? Eu penso até que podem haver alguns versículos que eles colocaram por conta própria esse Senhor dos Exércitos ali. Entende? Quando isso se refere a exército humano, de homens. Sim, mas assim, agora uma pergunta minha, já que ele disse que eu não discordo de nada, né? Se eu discordo de alguma coisa, qual? Assim, sim, tem passagem que ele fala qual é o exército dele. Exato. Não é? É. Que são lá os gafanhotos, Exato. né? Os bichinhos. Mas assim, na escritura, com o povo dele, né? Até mesmo quando o Davi foi rei e tudo, o povo do Criador sempre vencia. Assim, então pode-se dizer que ele é o criador daquele povo, ou seja, o guerreiro daquele povo? Veja bem, quando Purá e Jonathan, Purá era o moço do Jonathan, né? Sim. O escudeiro. Quando eles avançaram e transpuseram o arraial dos filisteus, eles pegaram poucos cavalos e amarraram galho, alguma coisa, e isso assustou os filisteus. Os filisteus morreram mais de medo. Quando também houve uma batalha em que nós gravamos um vídeo com uma pregadora americana falando. Sim. Né? Naquela oportunidade ali, o povo no meio da poeira estava confundido e um matava o outro. Mas você não viu hora nenhuma o Criador jogando raio no povo. Igual Zeus. É verdade. Não, ele agindo dessa maneira. E nem na frente dos homens. E nem na frente dos homens. Vai lá, meu povo, esquadrão A, por aqui, pela direita. Usando algum poder sobrenatural, alguma coisa assim. Tem nada disso, hora nenhuma. Entende? Ele até uma vez instruiu Davi a fazer uma emboscada. A colocar um pelotão de um lado e o outro dar a volta para cercar do outro lado. Para deixar no meio o exército inimigo, entende? Certo. Foi uma estratégia de guerra, mas quem venceu foi o próprio Davi, com o povo. Entende como é que Entendi. é? Então, amada, não é que esse irmão Rubem não acredita no poder de Deus, não é que ele inventa, né? Não é isso, é que o nosso Criador não tem característica de um general, entende? Que vai na frente da tropa para matar os outros. Não tem essa característica. Agora, se na velha aliança algum Deus fez isso, certamente não foi o Criador. É um falso Deus, alguma coisa atribuída a um falso Deus, não a ele. Você vê, por exemplo, aquela que dai-me 7 filhos de Saul para que sacrifique ao Senhor, para que ele para com a fome aqui em Israel. Sacrificaram 7 filhos de Saul ao Senhor. Davi permitiu, vá, sacrifique ao Senhor. Agora eu pergunto, que Senhor era aquele? Será que era o nosso Criador? Criador nosso folga com o sacrifício de animais? Não. Quanto mais de humanos. Verdade. Tá certo, amada? É só dar uma analisada no perfil do Criador, na característica dele, na índole dele, que nós vamos ver que algumas coisas não é ele, amada. Não pode de maneira nenhuma ser ele. Matar 7 filhos de Saul para aplacar a ira do Deus? Não pode, amada. Aplacar a ira dos deuses é coisa de Roma, é coisa de paganismo. Né? Não é coisa do Criador. Mas ali naquela oportunidade, os gibeonitas foram que deram a ideia. Dai-nos 7 filhos de Saul para que a gente enfoque, mate ao Senhor. Não pode ser pro Criador. Minha amadinha fica assim porque ela não concorda muito, viu, Vitor? É a resposta aí. Ela assim, vê que ela não confirma. Não é o que eu te falei, né? Eu tô em cima do muro, mano. Dá certo, minha rica.